Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Vamos Aprender. Este é o nosso terceiro vídeo sobre alfabetização. Já vimos a questão do alfabetizar a partir da perspectiva da Base Nacional Comum Curricular, né, toda a normatização, a ideia de que a alfabetização é um processo e que começa lá na educação infantil. Vimos também toda a importância de trabalhar bem os campos de experiências na educação infantil, especialmente o campo escuta, fala, pensamento e imaginação, mas não somente, corpos, gestos e movimentos. Na verdade, todos os campos, né, eles nos direcionam para preparar a criança, desenvolver várias habilidades e muitas delas serão muito necessárias para o momento da alfabetização, da leitura e da escrita. Então, hoje, nós vamos começar pensando que a alfabetização, ela não é simples, não é uma coisa natural, como muita gente pensa, e a leitura e a escrita, ela não vão se dar naturalmente. É diferente da fala, que a criança escuta o adulto falando e ela vai aprendendo a pronunciar, ela vai aprendendo a sequência de como se fala, que o pronome vem antes, que o verbo vem depois. Então, ela aprende essa sequência e, aos poucos, ela começa a fazer o jogo, né, inverter, mas isso é possível com a fala, mas isso não é possível com a escrita. E a escrita, ela é uma invenção humana, é uma invenção, portanto, cultural, que é muito nova, pensando do ponto de vista histórico. Ela data de mais ou menos 5.400 anos e a criação de um conjunto de letras é mais ou menos 4.000 anos. Então, isso para a história é um piscar de olhos, um estalar de dedos, é algo muito, muito mesmo, de um espaço muito curto na nossa vida enquanto humanos. Então, nós ainda não temos um local específico no nosso cérebro com neurônios especializados somente para a leitura. Então, o que acontece? Nós utilizamos um espaço que ele já existia, que ele tinha uma outra função no nosso cérebro, mas que, como a gente não precisa mais desse espaço para o que ele era utilizado anteriormente, né? Então, a gente utiliza esse lado do cérebro, esse espaço cerebral, para para ler e escrever. Então, isso está no livro, que inclusive eu já falei sobre ele nas outras lives sobre alfabetização e letramento. Então, está aqui nesse livro, A Teoria da Reciclagem Neuronal, de Stanislas Dehaene. O livro é Neurônios da Leitura, como a ciência explica a nossa capacidade de ler. Então, o que acontece é o seguinte, né? Nós utilizávamos essa nossa região aqui, atrás da orelha esquerda, para perceber faces de animais, né? Aquilo que nos trazia perigo. Nós não precisamos mais disso hoje, por esse motivo, essa área do cérebro, ela vem sendo atualizada, utilizada para a leitura e para a escrita. Então, ler e escrever recruta várias áreas cognitivas do cérebro. Então, não é simplesmente esse lado, mas esse é o lado específico, né, onde a gente recebe as informações pela nossa retina, e vão especificamente para cá, mas depois existe comunicação entre várias áreas do nosso cérebro. Então, várias áreas são requisitadas, por isso exige um grande esforço linguístico para a compreensão dos sons, dos fonemas. Então, por isso não é simples. E, mais uma vez, por isso que a gente bate na tecla de que é preciso fazer um trabalho processual, um trabalho cuidadoso, para que a criança não sofra mais do que o necessário, que ela passe por aquele processo, que ela aprenda a ler e escrever de uma forma suave. É importante que os estímulos para a leitura e para a escrita elas aconteçam por volta dos 6 aos 8 anos, o ler e escrever especificamente, certo? O processo começa antes e pode terminar até depois.
Contudo, esse mesmo autor, o Stanislas, ele diz que a gente pode aprender a ler e a escrever a qualquer momento. Contudo, essa fase é uma fase que, assim, a área da pedagogia, da educação, também que a gente estuda, a gente sabe que é um dos momentos mais adequados. Então, esse é o momento que a gente precisa trazer mais estímulos para que as crianças não percam tempo no desenvolvimento de outras habilidades no futuro. Então, por isso, esse tempo. Então, aprende-se a qualquer momento, mas esse momento é um momento muito importante. Ler e escrever precisa de um método, de um caminho, ou de vários caminhos. A não dualização de métodos, ou seja, eu não preciso escolher método X especificamente e abandonar completamente o método Y. Eu posso fazer uma junção de métodos, trazer o que há de mais interessante nesses dois ou, sei lá, três métodos. Assim, eu faço uma composição melhor e eu atendo ao desenvolvimento de mais habilidades. Então, não preciso me fechar num método específico. E vocês sabem, né, existem dois grupos, né, bem comuns que a gente conhece de métodos, que são os sintéticos, que partem eles saem das partes para o todo, e tem os métodos analíticos, que fazem o caminho contrário, do todo para as partes. No método sintético, a gente tem o exemplo do método alfabético, fônico, silábico, inclusive o método fônico é um método que está voltando à voga novamente, né? A gente tem se falado muito nele novamente, agora sim, de uma maneira assim, mais bem, é como se fosse uma revisitação, vários estudos foram feitos posteriormente a ter sido utilizado na nossa história educacional brasileira. E o que tem de muito bom, de muito importante no método, inclusive a consciência fonológica, os sons, os fonemas, tudo isso que é muito importante para a criança aprender a ler e escrever com sentido, vem do método fônico. E dentro dos métodos analíticos, né, que é do todo para as partes, a gente tem a palavração, sentenciação, método global, então, onde a gente parte do texto para as partes. Contudo, a gente não precisa separar, nós podemos utilizar os dois métodos ao mesmo tempo. Se você leva para alfabetizar, você leva um gênero textual, um pequeno texto, um poema, por exemplo, né? E dentro daquele poema, você trabalha primeiro o todo, a leitura, a sonoridade, e depois você vai para as letras, para a escrita, para os sons de cada letra, você está vindo, né, do todo, mas você também está trabalhando os sons, você também está valorizando a fonética. Então, não há, a meu ver, motivo para a gente fazer uma escolha. Agora, o que é importante é conhecer. Conhecer como a criança aprende, conhecer as fases dessa aprendizagem, conhecer os próprios métodos, porque não tem como usar um método sem conhecer esse método. Ah, já sei os sons das letras, né? Tudinho, tá ótimo, já consigo fazer. Não é somente isso, né? A gente precisa, isso aí é o conhecimento inicial, obrigatório que a gente tem que ter. Mas e depois disso, o que eu faço? Como eu levo para a realidade prática da minha sala de aula? Como eu faço isso? Então, esses procedimentos, esse preparo, né, meu, enquanto educador e enquanto educadora, é fundamental. Porque aí eu consigo fazer sentido nesse processo para o meu aluno, para a minha aluna, em fase de alfabetização. E, embora estejam demarcados os 2 primeiros anos, né, lá do ensino fundamental, a gente já falou sobre isso aqui, a alfabetização ela começa lá na educação infantil, né, toda a preparação. E aí a gente vai seguindo com isso até o final, da criança realmente estar alfabetizada, né? Ela responder todas aquelas necessidades que, inclusive, a Base Nacional ela diz o que é uma pessoa alfabetizada. A gente já falou lá na segunda live, você pode dar uma assistidinha depois. Eu deixo até o link aqui para você.
porque assim você, né, vai tirando suas dúvidas, porque as próprias lives, elas foram fazendo uma sequência do processo, né, foram falando cada vez de uma situação diferente. Então, a gente precisa ter esse procedimento de entender o que eu sei sobre esses métodos, como eu vou colocar em prática para ajudar o meu aluno. Tudo que a gente faz é pensando como eu vou ajudar ao meu aluno a superar essa fase. E aí, a gente sabe que os alunos vão passar por várias fases, tem a hipótese pré-silábico, hipótese silábica, hipótese silábica alfabética, ortográfica, e existem, na verdade, existem várias designações, né, de fases, mas essas são algumas que a gente estuda, e a gente precisa entender que momentos são esses, né? Entender quando a criança está lá fazendo uma leitura logográfica, fazendo uma escrita icônica, quando a criança já tem o princípio da consciência fonológica sendo desenvolvido, quando a criança já está realmente desenvolvida a consciência fonológica, quando a criança está nessa leitura escrita ortográfica, fechando lá. Então, nós precisamos entender disso. A gente precisa olhar para a escrita ou para a leitura da criança e saber onde é que ela está. Só sabendo onde ela está é que a gente sabe para onde vai, né? O que a gente vai fazer para ir para o próximo passo. Então, são esses procedimentos que a gente precisa realmente conhecer para organizar a nossa prática e organizar o nosso ambiente, um ambiente que seja propício para o nosso aluno, que seja aconchegante, que não tenha distratores, né? Não tenha coisas que distraiam os nossos alunos em vez de focar no que a gente quer, trazer coisas outras, mistura de cores demais, aquela coisa que chama mais atenção no sentido de distrair do que focar. Letras com carinhas, as letras não são pessoas, as letras não são animais, não tem carinha na letra. Letra é letra. Então, você pode trazer o animal para representar coisa, texto que você vai tratar. Eu me lembrei agora, isso não estava nem na minha programação, eu me lembrei agora de uma experiência. Eu não era pedagoga ainda, porque há muito tempo a gente podia dar aula sem ser pedagoga, vocês sabem disso, né? Então, há muito tempo, lá na adolescência, não façam contas, por favor, eu fui dar uma aula para uma professora amiga, e eu não sabia como fazer, ela me chamou, vou explicar para você como é que faz. Então, ela me deu uma aula de como dar uma aula. E muito interessante isso, que depois de tantos anos, aquela aula seria uma aula que eu daria novamente. Uma aula que eu não sabia de nada sobre o assunto, mas essa pessoa, essa professora, me ensinou a dar uma aula, isso foi nos anos 90, e eu dei aquela aula que ainda daria novamente. Ela fez, e essa pessoa é uma professora prima, então nós éramos muito próximas, tínhamos a mesma avó, claro. Ela disse: Gil, vá na casa de vovó, pegue aquele gato, era um gato cinza, feito de tecido, pegue o gato tal, e com aquele gato você vai dar a aula. Aí eu não entendi nada, né? Mas eu vou fazer, porque ela tá mandando. Então, trouxe o gato, levei para casa, né? Preparei como ela pediu. Aí ela me deu um textozinho que falava sobre gato. Tinha um textozinho lá comentando sobre o gato. Ela disse: olha, nessa hora que você começar a falar sobre o gato, dê o gato para as crianças pegarem. Pegar, tocar, sentir textura, ver o olho do gato, que era aquele vidrozinho. Então, pode deixar. E aí explora. Depois que as crianças verem aquele gato, que o gato é feito de tecido, fale com eles sobre um gato de verdade. Então, você faça todo esse processo. E eu fiz esse processo. Dei a aula todinha, deu certinho, o tempo todo organizadinho, coisa mais linda. Eu não sabia dar aula, tá? Não sabia fazer ainda. Mas, quando eu penso hoje no processo de alfabetização que eu estou estudando agora, na atualidade, pensando na alfabetização em neurociência, eu daria aquela aula. Então, aquela aula já estava atualizada com os conhecimentos que a gente só veio ter muito depois.
Isso é maravilhoso, isso é perfeito, né? Então, as crianças que foram alfabetizadas por essa professora, elas tiveram a felicidade de ser alfabetizadas por alguém que realmente se preocupava, que preparava o ambiente para elas, que era preparada, que era adulta preparada, e aí pensando no termo montessoriano, do adulto preparado, do espaço, né, do ambiente preparado para a criança. Isso é o que a gente precisa fazer hoje. Então, nós entendemos a nossa criança, nós sabemos o que é que ela precisa, nós conhecemos os métodos, nós temos um ambiente preparado, e aí sim nós vamos ter aquele resultado que a gente precisa, aquele resultado que a gente tanto deseja, que é conseguir fazer com que as nossas crianças aprendam a ler e a escrever de forma fluente, que elas compreendam e interpretem e coloquem a leitura e escrita na vida prática delas. Né, que é o uso pragmático da leitura e da escrita. Porque não adianta você só decodificar. Né, ler uma frase toda cortadinha, aí lê, mas não compreende, né? Você decodifica, mas não compreende o que foi que você leu. Se você não compreende, menos ainda você pode interpretar, que é a interpretação, você já traz outros dados, né, fora daquilo que você está lendo. E colocar em prática, que é o uso prático da língua, pior ainda. Então, é um processo realmente que você tem que entender muito bem dele. Se você não entende, é praticamente impossível você fazer da forma adequada. Então, gente, é isso que eu gostaria de falar para vocês nessa terceira live sobre alfabetização enquanto um processo de aprendizagem, que ele não começa lá nos anos iniciais, mas ele precisa terminar, né? Ele precisa terminar ali no segundo ano, mais tardar terceiro ano. A Base Nacional ela propõe o segundo ano, mas a gente sabe que às vezes algumas crianças ainda, né, ficam um pouquinho para trás e termina lá no terceiro ano, mas a ideia é que realmente elas finalizem no segundo ano dos anos iniciais, mas começa muito antes, o processo é muito anterior e é lento e gradual. Então, agradeço muito a vocês por terem estado aqui comigo, fechando essa terceira live. E se você não se inscreveu ainda, eu acho que já é hora, não é possível, quando eu convenci ainda, se inscreva, mas só se inscreva se tiver aqui inscrever-se em vermelho, porque quando está cinza a palavra, quer dizer que você já se inscreveu, já é parte do canal, não precisa mais se inscrever. Mas aí ativa o sininho, curte, compartilha, comenta, traz o seu olhar sobre a alfabetização, que isso vai fazer com que a gente traga, inclusive, novos vídeos sobre o assunto, que às vezes uma dúvida ou um comentário gera um novo vídeo, gera novas discussões, tá bom? Então, um beijo e até o nosso próximo encontro.